ótimo. Hum, Bem, hoje eu tenho uma mensagem, né? Eu tenho uma mensagem que eu queria partilhar com as mulheres. Então, se vocês puderem ou se sentirem no vosso coração, né? Partilhem mesmo este live com outras mulheres ou mesmo com homens, né? Porque há vezes que os homens ouvem a mensagem e transmitem para as mulheres, como também há vezes que, mesmo numa mensagem para mulheres, Deus também pode falar para os homens. E hoje eu gostaria de falar, ou nesse caso, a minha mensagem sobre hoje é relacionada à área emocional. Então, como eu disse, é um recado, né? É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu gostaria de partilhar, né, com vocês, e porque também é algo que fez ou tem feito diferença na minha vida. Então, vamos ao assunto. Bem, eu gostaria de falar sobre a área emocional. Começando por dizer que nós mulheres somos seres muito sensíveis, e Deus sabe disso, né? Porque foi Ele quem nos criou, então Ele sabe que as mulheres, por natureza, são mais frágeis. Apesar delas normalmente, ou de nós normalmente, conseguimos suportar mais as batalhas, mas nós sentimos as coisas muito à flor da pele. Até a forma como as pessoas falam conosco, as palavras que as pessoas usam, pequenos gestos, isso tudo faz diferença. Por isso é que Deus instruiu o homem a amar a mulher conforme Cristo amou a igreja. Exatamente por causa disso, porque nós mulheres fomos feitas para ser amadas, é parte da nossa natureza, não é algo que nós escolhemos, né, nascer ou carregar, mas é algo que Deus colocou em nós. Entretanto, eu noto, né, ou principalmente na nossa sociedade e então agora conforme está o mundo, nós mulheres temos sofrido, vamos dizer, muito mais, né, de uma forma geral falando. Porquê? Porque realmente o amor das pessoas está-se a esfriar muito e como consequência disso as mulheres agora têm feito coisas que não faziam antes, têm tido inclusive orgulho de fazer tais coisas. As mulheres estão a viver tempos que só estão ok, eu só estou mesmo a viver YOLO, you only live once. Então, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Mas tudo não passa de feridas emocionais, de problemas emocionais que vão se refletir nas nossas atitudes. Nós estamos numa época que as mulheres estão-se a sujeitar, né, cada vez mais a situações que ferem o seu ser, ou seja, a situações que não são da vontade de Deus, mas porque há uma certa frustração, há um certo conformismo, há uma certa falta de esperança que é eu não sei, eu não conheço quem é Deus, eu não sei quem é esse Deus, eu não sei do que Ele é capaz de fazer, mas eu sei do que eu vejo, eu sei as coisas que eu vivo. Então, no mundo que eu vivo não há esperança, no mundo que eu estou não há esperança. Então deixa-me viver conforme eu quero viver, deixa-me agir conforme eu quero agir, deixa-me conformar com as circunstâncias ao meu redor. Por quê? Porque não há esperança de melhorar. E muitas das vezes até como é que eu posso dizer, é o meio, né, em que nós estamos. As pessoas que nos rodeiam também vivem essa realidade. Então é mesmo muito raro, eu saber que para além disso que eu vivo,
há algo melhor, para além disso que eu vivo, há uma esperança, para além disso que eu vivo, há um Deus que é maior do que tudo e que todos e que é poderoso para fazer muito acima daquilo que eu sequer imagino ou peço. Então, como consequência, as mulheres, têm se entregado mais à prostituição, têm, têm desvalorizado o seu corpo, têm, inclusive, se sujeitado a estar em relacionamentos com homens que são casados e, inclusive, até, estar em relacionamentos que, mesmo que essa pessoa não seja casada, mas é uma pessoa que já tem um compromisso e a mulher sabe, mas ainda assim porque não há esperança, porque ninguém me quer, porque a vida está como está, então eu vou agir conforme eu tiver que agir, eu vou falar conforme eu tiver que falar, eu vou fazer o que eu bem quiser entender, porque eu estou só já a viver. Eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais planos, eu estou a viver um dia de cada vez, como se fosse o último. E há realmente um perigo, nós realmente temos que aproveitar o máximo de todos os dias, porque nós realmente não sabemos o dia da manhã. Só Deus conhece o nosso futuro. Então, nós realmente devemos aproveitar cada dia o máximo que nós pudermos. Nós devemos realmente aproveitar, tirar todas as lições possíveis, viver mesmo, fazer valer a pena a nossa existência cá na Terra. E nós mulheres, nós temos muito potencial, nós fomos agraciadas com certas qualidades, não que nos façam melhores do que os homens, mas temos mesmo a graça de ter, por exemplo, a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a habilidade de organizar as coisas, a habilidade de, como é que eu posso dizer? Vamos dizer, nos desdobrar, né? Ou seja, quando que os homens normalmente só conseguem fazer uma coisa por vez, né? Nós mulheres temos essa capacidade de nos desdobrar, assim como também temos uma capacidade de pensar além. Temos uma capacidade de pensar realmente nas consequências de cada ação, de analisar, né? Vamos dizer, com cuidado as nossas atitudes, porque nós conseguimos sempre pensar além. E isso é uma graça, né, que Deus nos deu e pronto, né, devemos ser gratas, muito gratas a Deus por causa disso. E, mas infelizmente, por causa de tudo o que está à nossa volta, nós temos, nos deixado levar pela vida. E hoje eu gostaria de, falar com vocês sobre exatamente esse ponto. Primeiramente, que existe um Deus que nos ama muito, um Deus que conhece até quantos fios de cabelo nós temos, um Deus que conhece as intenções do nosso coração e um Deus que só quer o melhor para nós. Um Deus que tem pensamentos de paz, pensamentos de esperança para nós, tem pensamentos agradáveis, tem planos para nós que nem sequer passam pelo nosso entendimento. Por quê? Porque Ele é quem nos criou. Porque eu só digo, eu só quero, por exemplo, começar aqui, enfatizar algo que eu já disse no princípio. Só o facto de Deus ter instruído, né, ou de Paulo, divinamente inspirado por Deus, ter instruído aos homens que amassem as mulheres conforme Deus amou a igreja, como Cristo amou a igreja, até o ponto de dar a sua vida por ela. Só o facto dele ter instruído que as mulheres têm que ser tratadas com mais honra, com mais cuidado, porque são vasos mais frágeis. Só isso já nos diz que Deus nos ama muito, já nos diz que Deus quer o melhor para nós.
Então, se Ele quer o melhor para nós, Ele não vai querer que nós... Ele não é da vontade dEle que nós passemos pelas coisas que nós passamos. Não é da vontade dEle que nós nos sujeitemos a ser um terceiro elemento ou a ser o motivo da destruição de uma família. Não é da vontade dEle que nós passemos de vários em vários relacionamentos até chegarmos à pessoa que Deus tem para nós. Sim, porque Deus também tem alguém para nós. Deus tem alguém para nós porque Ele não simplesmente une pessoas, mas Ele une propósitos. E isso é algo que é lógico, porque se tu não vais ter nada ou quase nada a acrescentar na minha vida, isso é como nós fizemos seleção dos nossos amigos ou das pessoas mais próximas a nós, baseando-se em quê? No que essas pessoas representam para nós, na diferença, na adição que essas pessoas têm na nossa vida. Então, se essa é a realidade conosco, a mesma coisa é com Deus, porque Ele conhece-nos ainda melhor do que nós mesmas. Primeiramente, nós temos mesmo que reconhecer que existe um Deus e quais são os planos dele para a nossa vida. E nós só vamos saber disso, primeiro, claro, né? Vamos ficar a saber ou ouvir falar se alguém falar sobre Deus, se alguém te disser sobre Deus. Mas há casos que há pessoas que nem sequer nunca lhes foram ditas e pronto, Deus apareceu-lhes em sonho ou em visão ou algo assim. Mas a verdade é que, pronto, né? Nós temos que ouvir falar, mas para conhecer esse Deus, nós temos que nos relacionar com Ele. E é como tudo, eu não posso te conhecer ou vos conhecer se eu não me relacionar com vocês. Eu não vou saber o que vocês são, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, a forma conforme vocês falam, o que vocês dizem. Eu não vou saber nada disso se eu não me relacionar com vocês. E a forma que nós temos de nos relacionar com Deus é através da oração e da meditação da sua palavra. Da oração, por quê? Porque é o meio que nós temos para nos comunicar com Deus, para falar com Ele. Apesar dele já conhecer as nossas intenções, apesar dele conhecer o que vai no nosso coração, apesar dele saber muito bem as feridas mais profundas que nós temos, mas Ele ainda assim quer um ato de fé. Ele quer ouvir que nós a falarmos com Ele. Ele quer saber que não, a minha filha está a depositar a sua confiança em mim. Então, como eu estava a dizer, a oração, né, é o meio que nós temos para falar com Deus. E a palavra é o meio na qual Deus fala conosco. Sim, Ele fala de várias maneiras, mas a maneira mais eficaz é através da sua palavra. Porque senão Deus não teria permitido que os homens escrevessem esse livro, que não tem descrição, é mesmo palavra viva, eficaz, palavra de vida, que é Jesus. Então, para isso nós realmente temos que meditar na sua palavra, nós temos que mergulhar nas escrituras, nós temos que falar com Deus, nós temos que buscar a sua presença, nós temos que buscar conhecê-lo, não só pelo interesse das coisas que Deus pode me dar, mas porque Ele é o meu Criador. Porque buscar a Deus também é um ato que demonstra soberania, que demonstra reverência. A nossa reverência a Deus também é um ato de gratidão. Então, é realmente necessário que nós façamos isso. Entretanto, a primeira por causa desses problemas todos, né, como eu estava a dizer, que acontecem conosco, dessas situações que nós mulheres vivemos, né? Normalmente nós passamos esses problemas de viver assim, vamos dizer, por causa da ausência de Deus na nossa vida. Como maior necessidade que nós, como mulheres, temos, né, que é
o amor, por isso Deus instruiu que o homem deve amar-nos conforme Cristo amou a igreja. A primeira necessidade que nós temos a ser suprida é o amor. Ou seja, e por Deus saber disso, Ele entregou o seu Filho na cruz por nossa causa. Então, nós vivemos muitos problemas, muitas frustrações, porque nós não conhecemos o amor de Deus. E não vamos conhecer na totalidade até Jesus Cristo voltar novamente. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós podemos viver esse amor, podemos não compreender na totalidade, mas podemos compreender uma porção que é mais do que suficiente, que é abundante do amor de Deus. Nós podemos, mas isso vai acontecer porque, como eu já falei, através da comunhão com Ele, da intimidade com Ele. Então, como eu estava a dizer, infelizmente, por nós não conhecermos o amor de Deus, nós passamos por esses problemas todos. Nós vivemos certas frustrações. Eu não estou a falar de problemas que acontecem uma vez ou outra. Não estou a falar de problemas que acontecem que mesmo que tu andes com Deus, como é que se diz? É normal que aconteçam, né? Mas eu estou-me a referir a problemas que são resultado da falta de conhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Problemas que são resultado da falta de conhecimento do amor de Deus. Porque se nós conhecermos o amor de Deus é maravilhoso, é algo que nos constrange, é algo que, é aquele amor que você sabe que mais ninguém pode te dar, porque é um amor perfeito, porque é um amor que não depende do que nós façamos ou não façamos. Ou seja, não é tipo o amor do ser humano que normalmente, né, aprende a te amar, ou nós normalmente aprendemos a amar as pessoas por causa do que essas pessoas fazem para conosco, mas não. Deus nos amou sem nós termos feito nada para Ele. Muito pelo contrário, até lhe desobedecido. Mas Ele nos amou de tal maneira que é mesmo inexplicável. Então, o amor de Deus na nossa vida, primeiramente, tem que ser suficiente. Eu digo isso por experiência própria. Porque quando tu entras, né, nós temos o sonho de ter um parceiro, temos um sonho de futuramente formar uma família. Não é que vai ser um mar de rosas, mas é alguém que vai estar aí conosco. Um parceiro para a vida inteira, ou para a vida toda. E foi assim que Deus instituiu. Isso não é coisa só da nossa cabeça, porque são sonhos que Deus é quem coloca no nosso coração. Porque Ele fez o homem e a mulher para deixarem pai e mãe e serem um só. Mas o que acontece? Por nós não conhecermos o amor de Deus, nós temos frustrações, nós temos feridas, nós temos problemas que não estão curados e só Deus pode curar isso. Nós cometemos o erro por sermos carentes, né, por natureza de amor, de afeto e tudo mais. Nós cometemos o erro de entrar em relacionamentos, de aceitar coisas por uma porçãozita de amor, e às vezes até nem amor, é uma porção de quê? De alguma, de suprimento de alguma necessidade. Mas é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Porque nenhum homem, para além de Jesus Cristo, deu a sua vida por nós. Nenhum homem fez isso. E principalmente a Bíblia ainda diz, quando nós ainda éramos pecadores. É mais fácil no mundo alguém morrer por uma pessoa que seja justa, por uma pessoa que faça o bem. Mas todos nós pecamos e estávamos separados de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para que por meio dele nós pudéssemos ter a vida eterna, para que por meio dele nós pudéssemos ser aceitos de volta à casa do Pai.
para que nós pudéssemos ser adotados, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então, Deus supriu essa nossa necessidade, por isso nós temos que curar essa nossa ferida, nós temos que receber o amor, temos que desfrutar do amor do Pai. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tive relacionamentos que foram fracassados. Obviamente hoje eu entendo que é porque eu não andava com Deus e eu vivia da forma que eu achava que tinha que viver, apesar de ser alguém que, porque eu particularmente falando, eu via as coisas que aconteciam à minha volta em certos lares e eu dizia que eu não queria ter um lar. Eu queria ter um namorado para a vida toda. Sim, se tivéssemos que ter um filho, íamos ter, mas tá bom. Eu não queria me casar, eu não queria formar uma família. Aliás, eu até pensava em ter filho, mas eu não queria ter marido, porque eu não queria viver o que eu via muita gente a viver. Mas eu fui descobrindo, quando eu comecei a me relacionar com Deus, que a vontade de Deus é que realmente nós tenhamos um parceiro para a vida toda. A vontade de Deus é que realmente nós abandonemos ou deixemos pai e mãe para formar uma família. Mas hoje em dia nós mulheres, por causa do que se passa à nossa volta, por causa das frustrações, das circunstâncias e situações que existem neste mundo, nós infelizmente queremos, como é que se diz, nos conformar com o que aparece à nossa frente. Ou seja, eu posso simplesmente ficar com alguém, ainda que tenha uma namorada, eu posso ficar com alguém, ainda que essa pessoa seja casado, eu posso ficar com alguém, ainda que essa pessoa não me trate tão bem, desde que eu tenha alguém. Mas essa não é a vontade de Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito acima do que nós pedimos ou imaginamos. Porque se Ele diz que Ele tem planos de paz para nós, então realmente eu tenho que saber, porque a sua palavra também diz que Ele é Deus, Ele não é homem para que minta. E Ele é fiel. Porque o pai da mentira é o Satanás, é o diabo, é o inimigo, não é Deus. Deus é o nosso Criador. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então, se tudo que é bom vem de Deus, aliás, diz que a benignidade dele dura para sempre. Então, e Ele é quem instituiu a família, Ele é quem disse: a mulher, ou o homem e a mulher vão deixar os seus pais, ou o homem vai deixar o seu pai para se unir à sua mulher e serão um só. E a Bíblia compara o casamento do homem e da mulher com o casamento de Cristo e a igreja, para nós percebermos o quão importante é o casamento. Ou seja, não é da vontade de Deus que nós fiquemos com alguém, primeiramente, que já tem um relacionamento, segundamente, né? Alguém que seja comprometido. Porque nós sabemos que Deus fez Adão e Eva. Como diz o Rei Vicide, não fez Adão, Eva e o João. Ou então não fez Adão, Eva e a Carla. E infelizmente os nossos pais não tiveram essa graça, né? Foi uma fase, foi uma situação, foram tempos diferentes, mas hoje nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, aliás, nós que somos jovens, nós temos a oportunidade de mudar isso. Mas você pode dizer: Irina, mas na minha família ninguém é casado. Irina, na minha família ninguém tem uma família. Deus pode começar através de ti, e por causa desse teu posicionamento com a palavra de Deus, é possível, é o mais provável que reflita na tua família, porque as bênçãos de Deus não são só para nós, é para alcançarem as pessoas que estão à nossa volta.
Então, por causa do teu posicionamento com Deus, por causa da tua decisão de começar uma nova linhagem com Deus, a tua família vai se beneficiar. Eu sei que não é fácil, eu sei que nesses tempos que estamos a viver as coisas estão mesmo. Mas, mulher, Deus cuida de ti. Deus te ama muito e Ele não quer que você como é que se diz? Que você aceite simplesmente o que você tem. Não, Ele quer que você peça mais, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito acima do que nós pedimos ou pensamos. Mas não, Irina, os homens são todos iguais, os homens estão a trair, os homens não sei o que mais, não, vale a pena só ficar, se é a segunda, vale a pena só ficar mesmo. Não, principalmente se você não tem ainda um filho com essa pessoa, sai desse relacionamento, dá um passo de fé, fazendo o que é certo e Deus vai te honrar. Deus vai honrar o cumprimento da palavra dele que tu estás a fazer. Porque imagina, nenhuma mulher quer passar pela infelicidade de não dormir em condições por saber que o seu parceiro tem uma outra mulher. E há mulheres até que infelizmente só estão mesmo a pensar nelas. Não, ele me ajuda aí. Não, ainda há aqueles casos que não, ela também vai me sentir. Ele mesmo me quer. Ela que não está a fazer as coisas bem. Se ela não está ou não está, minha irmã, isso não é da nossa conta. A nós fomos incumbidas de fazer o que é certo. Isso de que não, tem pouco homem, tem muita mulher para pouco homem. Não, é mentira. Isso é mentira do inimigo, porque é isso que o inimigo quer. Porque Deus é quem instituiu as famílias. Mas o inimigo quer o que? Ele quer destruí-las, porque nós sabemos o poder de uma família unida. Não há dificuldade financeira, não importa se não tenham grandes riquezas, mas toda família unida é feliz, porque é por causa da união. Mas o que o inimigo faz? Ele mata, rouba e destrói. Para quê? Porque quer dizer, ele não está feliz. Ele não está feliz com a nossa felicidade. Ele não quer. Porque a forma como Deus nos ama, independentemente dos nossos erros, dos nossos pecados, irrita-lhe. O inimigo não te quer ver bem, por isso ele vai continuar a pôr na tua cabeça que você tem que se submeter a um relacionamento na qual essa pessoa já tem uma outra pessoa. Ou então você é mulher, mas você também trai o teu parceiro. Ou então você está num relacionamento com uma pessoa se calhar mais velha, ou então uma pessoa casada, só seja lá qual for a situação. A verdade é que Deus quer que tu também te cases, que tu formes família. Não é simplesmente porque você é muito especial, não. Sim, nós somos sim muito especiais para Deus, mas Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para os nossos filhos. Ele tem um plano para as pessoas à nossa volta. E a nossa posição vai diferenciar muita coisa. Vai fazer muita diferença na vida dos que estão à nossa volta. Então não é para nós como é que se diz, nos contentarmos com o que nós temos. Não, nós temos sim que ser gratas, mas vamos buscar na palavra de Deus. Isso que eu estou a viver é da vontade de Deus. Isso que eu estou a viver mesmo é da vontade de Deus. Não, mas eu amo muito o moço. Deus pode te tirar esse amor, porque não é da vontade dele, minha irmã, que você esteja num outro relacionamento. Que você esteja a destruir uma família, que você esteja num relacionamento onde já existe o adultério, já mesmo, onde não há fidelidade, já desde o princípio.
Porque Deus fala a todo momento. E Paulo disse que o marido tem só uma mulher e a mulher tem só um marido. E cada um é de si, porque são um só. Enquanto nós não nos curarmos em Deus, enquanto nós não entendermos o amor de Deus nas nossas vidas, nós vamos continuar a sofrer. Vamos continuar a viver frustradas e não vamos desfrutar dos planos de Deus na nossa vida, porque a primeira coisa que nós temos que entender é o seu amor. Porque quando a pessoa entende que não, esse é o amor de Deus por ti, aí você não vive. E eu falo de mim, eu já fui assim, eu já fui uma pessoa totalmente dependente emocionalmente. Se eu não tivesse um relacionamento, se eu não tivesse alguém para estar comigo, para cuidar de mim, para me dar carinho e atenção, eu não estava bem, eu sofria. Até eu descobrir o amor de Deus. Não é que o que as pessoas fazem já não me magoa, claro que magoa, mas hoje eu posso estar bem só com a presença de Deus. Porque Deus tem que ser suficiente na nossa vida. Enquanto nós não nos curarmos, nós vamos continuar, para além de magoar a nós, vamos magoar os outros. Porque as nossas feridas têm que ser curadas. E por que nós temos que escolher ser a causa do sofrimento de alguém só porque nós não encontramos ninguém para nós? Então eu vou mesmo assim escolher e ficar com um relacionamento, com alguém que se calhar não me valoriza, ou então com alguém que já tem um relacionamento. Por quê? Por que nós temos que aceitar menos do que Deus tem para nós? E nós não queremos esperar, nós queremos... Outro problema é isso, nós queremos entrar nos relacionamentos assim. Conheci o moço, conheci o fulano, gostei dele, ele é atraente, tem umas qualidades, me trata bem. 2 meses entro pro relacionamento. Isso só traz quê? Frustração. Por quê? Porque nós não consultamos a Deus, nós não confiamos a Deus, nós estamos aí no nosso próprio entendimento. Resultado, haverão problemas depois que vão ser mais difíceis de ser. Só mesmo o poder de Deus. E não é que seja impossível. Não é que seja impossível. Muito pelo contrário, Deus pode tudo. Mas é muito mais fácil nós esperarmos em Deus. Sim, está a doer ficar solteira, sim, não está fácil. Mas é mais fácil nós esperarmos em Deus. Isso é como qualquer outro sonho. Dói, porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas já. Nós queremos que os planos se cumpram já. Mas o que acontece? Enquanto nós não dependermos naquele que sabe que é o melhor para nós, naquele que conhece o fim, porque ele é o princípio e o fim, aquele que já escreveu tudo, aquele que sabe toda a nossa história, enquanto nós não confiarmos nele, nós vamos acabar frustradas, vamos continuar a ter problemas emocionais sérios. Eu ouvia muito isso: enquanto você não for feliz sozinha, não vai ser feliz com ninguém. Mas eu me perguntava, mas como é que a pessoa é feliz sozinha? Porque ninguém dizia, ou das pessoas que eu ouvia, ou das frases que eu li, essas frases, né, que as pessoas postam, ninguém dizia porque, enquanto você não for feliz só com Deus, as pessoas só diziam, e eu ficava tipo, como é que isso é possível? Você ser feliz sozinha, mas não é que você é feliz sozinha, você é contente, ou você está contentada com o Deus que você tem, que sabe o que é melhor para ti. E enquanto não for melhor, enquanto nós não estivermos preparadas para receber uma bênção, Deus não vai nos dar. A mesma coisa com os nossos relacionamentos. Sabe o que acontece? Eu falo isso por experiência própria. O relacionamento que eu estou, atualmente,
É um relacionamento que eu quando comecei, eu mal conhecia a palavra. Acho que tinha começado a conhecer, mas não sabia ainda muita coisa que hoje eu sei. Não conhecia muita coisa de Deus que hoje eu conheço. E eu vejo a diferença que isso faz na minha vida. Claro que Deus tem um plano para mim e para o meu parceiro, e ele está-nos a transformar. Mas eu tenho a certeza que se naquela altura eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria entrado num relacionamento sem consultar a Deus. Eu teria esperado em Deus, eu teria conhecido melhor a pessoa, eu teria esperado e pedido mesmo a Deus que as coisas acontecessem só no tempo dele. Porque enquanto Deus nos prepara, Ele também prepara a outra pessoa. Então, minha irmã, se você está à espera em Deus, do teu amado, você está em boas mãos, porque assim, é mesmo assim, é das duas uma. Ou vocês os dois entram num relacionamento não preparados, vão ter mais problemas, vão sofrer mais frustrações, vai ser um processo mais doloroso, mais demorado, porque vocês entraram, não estão prontos. Até estarem prontos, imagina, é um processo. Agora, por isso é que ninguém é melhor do que... Isso não existe porque eu sou feliz, porque tenho um relacionamento, a fulana é casada, é mais feliz que eu, a fulana é solteira, é menos feliz que eu que tenho um relacionamento. Não, isso não existe. Por quê? Porque Deus nos dá o contentamento, nos dá a alegria, a felicidade em qualquer área da nossa vida, em qualquer fase da nossa vida. Ou seja, quando... Pronto, como eu estava a dizer, nesse processo, né, de entrarem os dois não preparados para um relacionamento, o processo é mais doloroso, há muito sofrimento, porque há moldar, há aquela coisa toda. Quando vocês estão a ser preparados, separados um do outro, vamos dizer que ainda nem sequer se conhecem, ou se calhar já se conhecem, mas Deus mesmo só vos falou que ainda não é o momento. Esperem, continuem assim solteiros. Eu estou a trabalhar em cada um de vocês. No meu tempo, vocês vão ficar juntos. Também dói. Não dói. Por quê? Porque você quer estar com aquela pessoa. Porque você quer os benefícios de ter alguém, de ter um parceiro, de ter alguém que cuida de ti, de ter alguém que te dá muito mimo, muito carinho, aquela coisa toda. Alguém com quem... Um parceiro mesmo da vida. Você quer ter isso, mas porque você não tem, então dói. Da mesma forma também dói. Entrar num relacionamento que os dois não estão preparados, porque aquele processo é doloroso. Eu falo por experiência própria, porque eu vivo isso até hoje no meu relacionamento. Deus está nos a moldar, mas dói mesmo. Toda a limpeza, todo o trabalho do oleiro, né? Dói, porque você vê, te faz de uma forma assim, muda aquilo que você está habituado a que era assim, agora tens que fazer. É um processo, mas faz toda a diferença e é importante para a nossa vida. É muito importante. Então, por que você tem que se submeter, minha irmã? Que você tem um Deus que te ama tanto, por que você tem que se submeter a estar num relacionamento na qual você é a segunda opção? Ou a estar num relacionamento que já existe uma família envolvida? Por que você tem que aceitar ser o motivo da destruição de uma família? Pensa na tua família. Você tem pai, você tem mãe. Imagina que se fosse uma pessoa a entrar no lar dos teus pais para destruir. Porque onde há adultério não há uma divisão aí. Porque os dois foram feitos para ser um só. Quando já entra uma terceira pessoa, imagina o bonde que está a ser partido aí, ou que está a ser quebrado. É algo realmente muito sério. É algo muito, mas muito sério. Mas nós queremos nos contentar, nós queremos... vai tudo. Isso mesmo já está mal. Os homens... É mentira, isso é mentira. Isso é mentira de que os homens são todos iguais, que as mulheres são todas iguais. Não, toda a gente é
mutável, se eu posso assim dizer. Toda a gente pode ser transformada por Deus. Porque se nós estamos a dizer que toda a gente é igual, que todos os homens são iguais, que as mulheres são iguais, então estamos a duvidar do poder de Deus. Então Deus é o quê? Não é Ele que transforma vidas. Você acha que toda pessoa, todo homem de Deus que você vê a falar, você acha que toda a gente... E eu amo o facto da Bíblia demonstrar os pecados, os erros, os defeitos, as falhas, as quedas de todos que foram homens de Deus. Todos tiveram as suas falhas, todos foram moldados, todos foram transformados. Por quê? Porque se nós não precisamos de transformação, então nós não precisamos de Deus. Porque nós já temos a tendência de achar que somos autossuficientes. Então, se não precisamos de Deus para mudar, se somos perfeitos, então nós não precisamos de Deus. Tem história de muitos homens que eram mulherengos, que eram adúlteros, que eram alcoólatras, que estavam viciados em drogas ou em pornografia, que eram agressores. Tem várias histórias de vários homens, assim como mulheres, que viviam uma vida e foram completamente transformadas pelo poder de Deus. A mulher que eu sou hoje não é a que eu era há 2, 3, 10 anos atrás, 5, não. E ainda continua a ser transformada e vou ser até Jesus voltar. Acredito que muitas de vocês estão aí. Quando não se relacionavam com Deus era uma coisa, agora que estão não é que Deus te muda completamente, não, você continua a ter a tua essência, mas o que não presta é transformado por Deus, porque o Espírito Santo passa a habitar em ti. Então, hoje a palavra não é só de... Como é que eu posso dizer? Não é só de alerta, mas é palavra mesmo de consolo. Porque Deus tem realmente o melhor para nós. É que mesmo daqui a 50 anos, Deus ainda vai ter sempre o melhor para nós, porque os pensamentos dele não são os nossos, estão sempre mais altos que nós. Então, por mais que nós já tenhamos vivido, experimentado o poder de Deus de uma forma tremenda, Ele vai continuar a nos surpreender, Ele vai continuar a cuidar de nós, Ele vai continuar a transformar nossa vida, vai continuar a manifestar, a fazer milagres e tudo mais. Então você pode dizer, mas eu já tenho um filho, quem é que vai me aceitar? Muita gente. Conheço muitas mulheres que entraram, inclusive, para um outro relacionamento, como um casamento, tendo filhos. Porque, minha irmã, não vamos olhar para as circunstâncias, não. Vamos olhar para Deus, aquele que para Ele nada é impossível. Aquele que cuida de nós, aquele que conhece o que é melhor para nós. Não importa, minha irmã, eu tenho dito, é das duas uma. Ou você se conforma, ou você dá um passo de fé e confia em Deus. Não há problema nenhum em pedir. Não há problema nenhum em pedir, porque glória a Deus, que Deus mesmo só vai nos dar o que é melhor para nós. Você ora mesmo só assim, pai, é assim, eu estou nesse relacionamento, mas eu desconfio que não é da tua vontade. Se não for, Senhor, me tira da vida dessa pessoa. Deus tira! Quantas e quantas mulheres os homens saíram das suas vidas? Foi Deus quem tirou. Quantas e quantas mulheres, Quantos homens, as mulheres saíram das suas vidas? Quantos e quantos de nós tínhamos amizades que saíram da nossa vida? Por quê? É a vontade de Deus. Porque Deus mesmo tira quem não faz parte do seu plano para a nossa vida. Se não vai adicionar nada, Ele vai tirar. Dá mesmo um passo de fé, escolhe fazer o que é certo. Você pode dizer, mas eu já não estou a aguentar, eu também não quero ficar sozinha. Não, minha irmã, Deus não vai te deixar sozinha, Deus não vai te desamparar. É da vontade dele que você tenha uma família.
É da vontade dele que você tenha alguém, que você tenha um parceiro que vai te amar, demonstrando um pedaço, uma parte do amor de Deus. Porque ele não tem como te amar exatamente 100% conforme Deus te amou, porque ele é uma pessoa falha. Mas você vai sentir um pedaço desse amor, você vai sentir, fogo, aquelas graças que tu vais dar a Deus, aquele glória a Deus, a gratidão que você vai ter a Deus por causa do amor que essa pessoa vai ter para ti. Mas para isso tem um processo que envolve espera, paciência, renúncia, que envolve perseverar, que envolve fazer a vontade de Deus. E essa é a parte que nós não gostamos, essa é a parte que dói. Essa é a parte que dói, por quê? Porque nós queremos as coisas já. Todas nós sabemos que qualquer coisa que não esteja no seu tempo não presta. As frutas, se está verde, não é a mesma coisa que se tiver madura. Assim somos nós. Nós queremos entrar para os relacionamentos já feridas, vivendo desconfiada. Não, esse vai me fazer a mesma coisa que... Não, por isso é que é importante você primeiro parar. Não se precipite. E isso é em todas as áreas da nossa vida, mas hoje eu estou a falar da emocional. Antes de nós tomarmos uma decisão, vamos consultar a Deus. Pai, é da tua vontade. Estás a conhecer um moço agora? Não entra ainda nesse relacionamento. Conhece, gasta mesmo tempo conhecendo o moço. Ninguém vai conhecer ninguém na totalidade. Mas Deus está aí à nossa disposição para nos dar os sinais, se sim, se não, para nos alertar. Porque há coisas mesmo que, tipo, vamos dizer, há sinais, né, que Deus nos dá. Nós ignoramos. E às vezes que porque nós queremos confiar no nosso entendimento. E às vezes nós até pensamos, esse moço, ele é assim, mas ele vai mudar. Vai mudar, mas se calhar só estás a pensar no teu pensamento. Você não consultou a Deus, você não sabe se realmente Deus vai lhe transformar te usando. Você não sabe se realmente é você quem Deus escolheu para ajudar no processo de transformação da vida do moço. Você não sabe se Deus reservou outro fulano para ti, mas você já está a aceitar entrar nesse relacionamento, que depois vai acontecer que vai ser tempo perdido. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do... Eu tenho dito que as coisas aconteceram na minha vida porque eu não conhecia Deus e porque... Pronto, mas hoje que eu sei certas coisas sobre Deus, eu aviso, eu aconselho as pessoas, não entrem num relacionamento sem você saber que é da vontade de Deus, porque não é da vontade de Deus que nós passemos pelo fulano, cicrano, Beltrano, João, Carlos, Paulo, whatever, só mesmo a tentar estar num relacionamento sério, mas porque o fulano, ou Beltrano, ou cicrano não querem relação séria, usam-te depois gás. Porque há homens até que não... Eles até... Como é que eu posso dizer? Eles até... Você por mais viva, por mais atenta que seja, por mais tempo que lhe faça esperar para ver se ele realmente te quer ou não, há homens pacientes, vão mesmo esperar o tempo conforme você está a lhes pedir para esperar, para eles depois te usarem. Você vai achar, não, o fulano mesmo, esperou por mim 6 meses, quer mesmo algo comigo. E depois acontece o quê? Muitas das vezes entregas-te nesse relacionamento, muitas das vezes chegam até ao envolvimento sexual, que é algo pior ainda. É algo pior ainda. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E depois, a partir do momento que cria já uma ligação pelo meio sexual, esquece, vai mesmo precisar da intervenção de Deus, porque os laços de alma através do sexo
é algo muito grave. Por isso Paulo disse, é melhor que o homem não toque em mulher, mas se não dá para aguentar, casa. Por quê? Porque no casamento vocês se tornam um só, então faz sentido que podem ter relacionamento sexual, mas não há casamento, é só um namoro. Envolvem sexualmente, já são um só. Os problemas dele passam para ti, os problemas. Por isso é que nós ficamos às vezes extremamente ligadas a uma pessoa, por causa disso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas nós esquecemos disso, ou então às vezes não sabemos. Então nós agimos. Se nós fomos compradas por um preço, que é o sangue de Jesus Cristo, Paulo diz, nós já não somos, porque nós fomos comprados, nós pertencemos a Deus, ou seja, o inimigo não pode mais vir destruir a nossa vida. Ele tenta, ele faz das suas, mas ele não pode destruir. Por quê? Porque nós fomos comprados, nós estamos selados com o Espírito Santo. Agora, então se nós estamos selados com o Espírito Santo, o mínimo que nós podemos fazer é viver para glorificar o nome de Deus. E você também não precisa se frustrar se você ainda não tem, se ainda tem muita coisa na tua área, na tua vida que você ainda não consegue fazer. É normal, isso é um processo. Desde que você esteja a fazer a tua parte, quer buscar a Deus, quer clamar a Deus pela transformação da tua vida, quer ter intimidade com Ele, Ele vai fazer o seu papel. Há coisas que é mesmo Eclesiastes 3:1, há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Então, se calhar ainda não é o momento, você quer que Deus transforme nessa área, mas Ele sabe qual é a melhor área para transformar primeiro, então Ele vai transformar naquela área. Então, meus amados, aliás, minhas amadas, vamos confiar em Deus. Vamos depositar a nossa confiança nele. Hoje mesmo, se você sabe que você está numa fase, que você tem muita frustração emocional, fala com Deus, pede a Deus mesmo para te curar, para curar as tuas feridas. E pede a Deus. É uma luta mesmo constante. Nós queremos fazer uma coisa, mas o nosso espírito diz para fazer outra, porque aquilo que nós queremos não é certo. Por isso é que nós precisamos todos os dias da misericórdia, da graça, do poder de Deus para nos ajudar, porque o que seria de nós sem isso? O que seria de nós sem isso? Então vamos mesmo esperar em Deus, não é fácil. Eu também estou aqui, eu estou num relacionamento, mas eu também estou à espera em Deus. Toda a situação na tua vida, não importa qual é a fase, tu vais ter um momento de espera, porque tem sempre um sonho que Deus colocou no teu coração, que está para vir, ou que tem que acontecer, mas não é o momento certo. E você pode pensar, não, mas todas já estão a casar, todas já têm namorado, a fulana... Cada qual no seu tempo. Eu também ouço muito, Irina, você com teus 28, o filho então vem quando? O casamento vem quando? Mas eu não vivo mais para mim mesma. Eu vivo para Deus. Eu escolhi deixar o governo da minha vida com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Nem eu sei o que é melhor para mim, mesmo até o que eu acho que é melhor. Muitas das vezes não é melhor. Então, eu não posso agir simplesmente conforme eu quero. E eu vos garanto que assim é muito mais fácil. Não é que nós não vamos ter batalhas. Temos até às vezes muito mais batalhas. Principalmente porque nós queremos que o sonho aconteça já. Mas Deus nos disse ainda para esperar. Dói. O tempo de espera dói. Nós sabemos, ninguém gosta de esperar. Nós somos mesmo impacientes por natureza. Mas Deus, Ele faz as coisas no tempo certo. Ainda que tarda para nós, mas não tardará para Ele. Ele vai chegar no momento exato. Não pensa, não olha para as outras pessoas que já estão a fazer. Você não sabe qual é a batalha que essas pessoas estão a enfrentar
por terem começado antes do tempo de Deus. E se for o caso, eu falo de mim. Vocês não sabem as batalhas que eu enfrento por ter começado um relacionamento que ainda não era no tempo de Deus. Mas como Deus é tão bom e Ele usa tudo ao nosso favor, Ele está mesmo aqui a nos segurar, a nos levar. Muitas das vezes a caminhada não é fácil, mas temos a certeza que Ele nos chamou, Ele nos capacitará, Ele cuidará de nós, Ele continuará a nos levar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, mas Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele prometeu nos fortalecer, nos fortificar. Ele prometeu nos dar o escape. Então, minhas irmãs, não vamos olhar para os outros porque não, a fulana já tem. Não, o teu tempo está reservado com Deus. Confia naquele que já tem os teus dias contados, aquele que conhece todos os fios do teu cabelo, aquele que cuida de ti, aquele que te criou. Confia nele, minha irmã. Confia nele. Aqui ninguém sabe a batalha de ninguém. Aqui ninguém pode dizer a Irina está melhor do que eu, a Nália está melhor do que eu, a Neuza está melhor do que eu, a Nelma está melhor. Ninguém sabe o que cada uma passa. Mas uma confiança nós temos. Deus conhece-nos e Ele tem o melhor para nós. Então por que não vamos confiar nele? Por que não vamos decidir esperar nele? Dói para todas nós, até aquela mulher casada também dói, porque tem certas coisas que ela passa no casamento dela, que se calhar não era para passar, se calhar porque casou antes do tempo, ou então porque são mesmo só batalhas do casamento. Ninguém é mais feliz numa área, não. Nós temos que ser completos e plenos em Deus. Aproveitar cada área da nossa vida. Por isso Paulo disse, em tudo dai graças. Então se em tudo dai graças, e automaticamente eu já entendo que não é porque eu estou a namorar, ou porque eu estou casada, ou porque eu estou noiva, que então afinal eu sou mais feliz, que tenho mais motivos para dar graças do que a Bianca, ou do que a tia Vanusa, ou do que a mamã. Não. Cada um tem o seu tempo, minha família. Cada um tem o seu tempo. Então não vamos nos olhar para os outros, não vamos